Oi, 101. Então, aqui é a nossa segunda aula, então. Nós vimos na aula passada sobre substâncias e misturas. E aí fiz o esqueminha para vocês, onde a gente reviu o que era átomo, molécula, substância. E aí terminamos a aula onde no nosso esquema tinha que mistura era o conjunto de substâncias. Tá? Quando temos mais de uma substância, isso aí passa a ser uma mistura. Bom, e vimos também que tinha dois tipos de mistura homogênea e mistura heterogênea. Na mistura homogênea, temos uma fase só, enxergamos só uma coisa. E na heterogênea, temos mais de uma fase. Bom, então agora a aula de hoje é processos de separação de misturas. Aqui no nosso livro está esse conteúdo na página 33 de 33 a 37. E já coloquei aqui embaixo para vocês os exercícios, então, na página 40 e 41 desse conteúdo aqui. Bom, vamos começar pelas misturas heterogêneas. Vale lembrar que na natureza as coisas estão todas misturadas. Então, se existe gasolina, é porque saiu do petróleo, e o petróleo é uma mistura. Se existe açúcar, é porque ele foi extraído da cana-de-açúcar. Então, todas as coisas, todas as substâncias que vocês imaginarem, elas estavam misturadas. Elas foram extraídas de uma mistura. Então, é muito importante saber esse processo de separação de mistura. O próprio oxigênio para os hospitais, ele foi extraído de uma mistura presente no ar atmosférico. Então, nós vamos começar pelas misturas heterogêneas e tem vários sistemas, então. Então, o sistema aqui, sólido-sólido. Então, eu só tenho sólidos aqui nesse tipo de mistura que eu estou falando. Nesse sistema, só tem sólido e sólido. Isso o livro não trouxe, porque são bem facilzinhas, são lá da 8ª série, 9º ano, né? Então, tem a peneiração, quando eu tenho dois sólidos, e eu uso a peneira para separar. Isso aí é muito usado na construção civil, né? Onde o auxiliar ali, ele prepara essa areia, ó, separando, então, através de uma peneira, a areia fina da areia grossa. Tá? Então, usa a peneira. A ventilação usa uma corrente de ar. Então, quando no beneficiamento do arroz, para separar o arroz da sua casca, é uma corrente de ar que tem dentro de todo o equipamento que é usado. Tá? Então, separa um sólido de outro. O arroz, no caso, da casca. Aqui separa a areia fina da areia grossa. Ó, é tudo sólido. Levigação, isso aqui era muito usado antigamente para juntar ouro dos rios, não é? Então, agora, ali era uma corrente de ar. Aqui é uma corrente de água que passa. Então, se usava a bateia, que é o tipo de um prato raso, assim, e esperava, então, que aquela corrente de água passasse na bateia, e aí, como o ouro é mais denso que a areia, a água carregava a areia menos densa e o que ficava na bateia era o ouro. Então, a levigação é isso aí. A separação magnética usa o ímã. Então, acontece muito no ferro velho, que tem, nos depósitos de ferro velho, que tem materiais ferrosos, metálicos, e materiais não ferrosos. Para separar isso aí, coloco como se fosse uma retroescavadeira gigante com um ímã, e tudo que é ferroso vai ser atraído por esse ímã. Então, a separação magnética separaria a parte metálica de toda aquela outra parte, de couro, de estofados e tudo mais que tiver nesse depósito. Aqui eu coloquei um asterisco porque a dissolução fracionada é a que veio no livro, né? Das separações essa aqui. E essa é a mais importante realmente. Então, aqui é quando quer separar, por exemplo, areia e sal. Como são dois sólidos, coloca-se a água, por isso a dissolução, coloca-se a água e só o sal vai dissolver. Então, aí a gente parte para outro tipo de separação e consegue deixar a areia separada do sal. Então, usa a água para dissolver. E recebe esse nome de fracionada é porque é só uma fração da mistura
dissolve, que no caso é o sal. Bom, essas são as principais desse sistema sólido-sólido. Agora nós vamos para o sistema sólido-líquido, mas ainda heterogêneo. Decantação. Então é só esperar, deixar em repouso essa mistura. Aí o que vai acontecer? A areia vai para o fundo e aí a gente decanta. Decantar é escorrer. Escorre a água vagarosamente e vai ficar então com a areia no fundo. Então só decanta. Ou a filtração. No caso da filtração, aí passa por um filtro. E esse filtro pode ser filtro de porcelana, filtro de pano, filtro de papel. É que nem fazer o café em casa, né? Com o pó de café. Então, o que vai acontecer? A gente vai separar a parte sólida da parte líquida através do filtro. Sistema sólido-gás. É quando a gente, por exemplo, o gás, nesse caso aqui, é o ar. E nós temos poeira no ar. A gente vê contra a luz, assim, do sol, a poeira, não é? A gente enxerga a poeira. Como que a gente faz para tirar essa poeira? Para separar? Usa o filtro, mas o filtro está dentro do aspirador de pó. Então, quando o aspirador de pó suga a poeira, ela suga o ar também. Só que o ar sai na parte de trás do aspirador e a poeira fica retida no filtro. Então, isso se chama decantação também. Aqui, nós temos um outro caso que eu quero mostrar para vocês no laboratório, que é quando a gente tem dois líquidos. Dois líquidos. Seria assim, ó, sistema líquido-líquido. Eu vou acrescentar aqui. Que na nossa volta eu quero mostrar para vocês. Sistema líquido-líquido. Bom, o sistema líquido-líquido é tipo, o exemplo seria a água e o óleo de cozinha. Não se misturam. Aí como que a gente faz para separar? Também é um nome, também é decantação. Então a gente espera um pouco, o óleo é menos denso, vai ficar em cima, e aí a gente decanta, escorre a parte de cima. Eu digo que eu vou mostrar no laboratório, porque lá a gente tem um aparelhinho que é exclusivamente para separar isso aqui. Então, das misturas heterogêneas, os mais importantes são esse aqui. Agora nós vamos para as misturas homogêneas. Bom, você sabe que mistura homogênea é a mesma coisa que solução. É quando mistura e enxerga uma fase só. Mas tem que ser separado, né? A gente sabe que tem mais uma substância ali. Então, primeiro, vocês já sabem, que na outra aula a gente viu, que quando são sólidos, a mistura é heterogênea. Mistura homogênea de sólidos são só as ligas metálicas, que vocês escreveram no caderno, inclusive, essa observação. Então, a gente começou direto aqui no sólido líquido. Quando a gente tem uma mistura homogênea de sólido líquido, por exemplo, sal mais a água, o processo mais barato e mais comum é a evaporação. Então, simplesmente deixa evaporar. Eu coloquei ali salinas para explicar para vocês que é um processo usado para separar o sal da água do mar. E esse sal chega até nós por esse preço tão acessível, porque eu acho que é o produto alimentício mais barato que existe, é o sal. Justamente por isso, porque o processo de obtenção do sal é barato, é natural. Então, o que se faz? Fazem as salinas, que são tanques rasos, e aí a água do mar entra nesses tanques, na maré alta, e aí espera através do calor, do sol e do vento, evapora essa água e vai se acumulando o sal, então, naqueles tanques. Então, a evaporação é o processo barato de separar o sal, que é sólido, da água do mar, que é líquida. E se obtém, então, o sal, porque a água é perdida, né? Ela evapora. Então, ela vai se transformar em nuvem, vai chover depois, mas não se recolhe essa água. E a destilação simples é para aproveitar a água. Então, vou separar também o sal da água, nesse exemplo do sal, mas para obter a água. Isso aqui é muito usado, então, a destilação, para os países que não têm água, tipo lá no Oriente Médio ou nas ilhas, por exemplo, Fernando de Noronha. Não tem rio, ilha não tem rio. Então, para conseguir a água, tem que pegar a água do mar e destilar.
um processo muito caro. E ele tem que usar um aparelho. Claro que aqui eu fiz um aparelho semelhante ao do livro, que também eu espero mostrar para vocês no nosso laboratório. Eu monto uma aparelhagem assim para vocês verem. E isso eu vou tentar explicar aqui no meu esqueminha. Bom, a gente primeiro tem aqui um balão, então, dentro desse balão volumétrico tem o sal e a água. Tem uma salmoura ali. Muito bem, a gente coloca no fogo aqui, no calor, né? Pode ser eletricidade, mas normalmente é o fogo. Aí o que que vai acontecer, ó? Essa água com sal, ela vai entrar em ebulição. A água entra em ebulição, porque você sabe que o sal não vai ferver, porque a temperatura de ebulição do sal é altíssima. Então, o que que vai acontecer? A água aqui que estava com sal vai se transformar em vapor e vai subir aqui. Vai entrar neste caninho aqui, ó. Isso aqui é tudo de vidro, esse aparelho chamado condensador. Ele é de vidro aqui por fora e tem outro vidrinho aqui por dentro. Muito bem. Aqui tem uma abertura onde entra a água. A gente põe lá na torneira, ó. Abre a torneira, entra a água aqui, passa por tudo isso aqui, que aqui é fechado, ó. Passa por tudo isso aqui e sai na outra ponta. Para que serve essa água? Para deixar este caninho aqui de dentro do condensador frio. Aí quando esse vapor de água entrou aqui, porque não pode sair, que está fechado, ó, ele entra aqui e vai estar frio esse caninho. Aí a gente já estudou isso. O que que vai acontecer com o vapor de água quando encontra uma parede fria? Ele vai condensar e ele vai pingar. Vai pingar aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Ó, o vapor entrou aqui nesse condensador, cujo caninho de dentro está gelado, está frio, e aí esse vapor vai condensar. Como a gente viu, o sal não ferveu. Quem ferveu, quem entrou em ebulição foi a água. Então, aquilo que está pingando lá é só água. No final do processo, nós teremos água aqui, água destilada, e aqui no balão secou a água, porque ela foi toda para lá, e fica o sal aqui dentro. Então, nós vamos ter separado o sal e a água. Mas esse objetivo da destilação é obter água. É para quem precisa da água. Essa água destilada é muito importante para fazer medicações. É a água que é considerada pura, que tem H2O lá separado do resto. Ela não é própria para beber, porque ela não tem sais minerais. Então, essa água é usada só quando quer água pura mesmo. Mas como essas pessoas que não têm água, é o jeito que tem a água para conseguir água através da destilação, pegando a água do mar. Bom, isso não é usado para obter o sal, porque o sal seria caríssimo se tivesse que passar por todo esse processo para chegar até a nossa mesa. Então, o processo para obter sal é a evaporação. E o processo para obter água a partir da água do mar é a destilação simples. Certo? Então, até botei ali, ó, evaporação, se quer o sal. Destilação simples, se quer a água. Bom, depois, nós temos o sistema líquido-líquido, o sistema homogêneo. Então, é o caso clássico do petróleo. Então, a gente tem o petróleo, é um líquido viscoso, preto, e dali tem várias substâncias que se misturam de maneira homogênea. Gasolina, querosene, um montão de substâncias. Então, para conseguir separar essa substância, o processo chamado de destilação fracionária. E a aparelhagem é semelhante a isso aqui. Só que, claro, é uma sala gigante, né? Não é um aparelhinho simples assim. Só para mostrar para vocês que é assim, ó, o processo é semelhante, só que aqui, ó, tem um tipo termômetro, tá? Que marca a temperatura. Então, a destilação fracionada vai ter um monte de líquidos aqui, tá? No sistema homogêneo. E aí, para separar, vai ser de acordo com o ponto de ebulição. Então, se eu tenho aqui dentro, por exemplo, acetona e gasolina. Eu não sei o ponto de ebulição dos dois, mas não pode ser muito próximo um do outro. Mas eu tenho dois líquidos na mistura homogênea com ponto de ebulição diferente.
Aí, o primeiro que entrar em ebulição, vai marcar aqui o ponto de ebulição do primeiro, eu sei que é ele que está condensando lá. Aí separa. Aí o outro pode ter 3 substâncias aqui, 3 líquidos que se misturar. Eu fico observando de novo, quando atingir o ponto de ebulição da outra substância, tira esse recipiente, bota outro lá, é a outra substância que está condensando. Por isso que se chama fracionada, porque é cada um de uma vez de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, eu coloquei só assim, ó, destilador com termômetro, quando for a destilação fracionada, tá? Depois nós temos, então, os exercícios, a página 40 e 41. Aqui também, ó, outro exemplo é o ar. Para conseguir o ar, tirar o oxigênio do ar atmosférico, você usa esse processo também. Faz ficar líquido esses gases do ar atmosférico e depois destila nesse mesmo processo aqui. Então, eu quero que vocês façam os exercícios dessas páginas sobre isso aqui. Já expliquei que esses aqui não tem lá no livro, mas eu quero que vocês saibam só dessa maneira simples assim e partam para os exercícios. Aí é o mesmo esquema, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam e eu explico. Faço os exercícios, depois eu mando a resposta.